Uma coisa que muita gente pediu para comentar, eu nem ia falar, mas depois que eu recebi várias mensagens no YouTube e no Instagram falando, já para comentar sobre isso, que tem a ver com Forex, e até concordo que tem a ver, porque, por exemplo, a gente não opera real, a gente não opera o rublo, a gente não opera o yuan, e às vezes a gente opera o ZAR, né? E a gente também não opera o rupee. Então todas essas moedas são do BRICS e dessas todas a única que a gente opera é o ZAR, que é o RAND sul-africano. Só que pensa bem, né? Se caso tenha algum dia, eu acho que vai demorar um tempo, mas se algum dia tiver uma moeda em comum no BRICS, aí sim, possivelmente, eu acho que com grande possibilidade, diria que mais de 90% de chance, até mais do que isso, que a gente operaria, porque aí se tivesse uma moeda comum no BRICS, seria de tão importância, assim como o US dólar, assim como o euro, né? BRICS seria também uma das principais moedas, acredito eu. E aí o pessoal falou, me comenta já sobre essa declaração que Trump colocaria aí 100% de imposto, né, de tarifa de imposto, caso o BRICS tentasse substituir o US dólar com essa nova moeda. E aí eu queria falar também para vocês que aí teve também esse artigo no CBS, vou colocar aqui em português, que aí ele explica por que Trump está ameaçando aplicar uma tarifa de 100% dos países do BRICS. E aí, aqui está falando, ó, os países do BRICS incluem Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. E aí também tem Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos. E Trump disse que promulgará, né, as tarifas se os países moverem para criar uma nova moeda rival ao dólar ou apoiarem uma moeda alternativa para substituir o dólar como meio de troca de reserva mundial. E aí, isso aqui é o que o Trump disse, né? Exigimos um compromisso desses países que não criarão uma nova moeda BRICS, nem apoiarão nenhuma outra moeda para substituir o poderoso dólar americano. Poderoso, que é um pouco de prepotência, mas enfim. Ou enfrentarão tarifas de 100% e devem esperar dizer adeus às vendas para a maravilhosa economia dos Estados Unidos, disse Trump no Truth Social. Para quem não sabe, esse Truth Social é tipo o X, né, o Twitter, só que foi o Trump que criou. A medida de Trump ocorre depois que ele recentemente ameaçou impor tarifas de 25% sobre todos os produtos do Canadá e do México que entram nos Estados Unidos, juntamente com o imposto adicional de 10% sobre produtos da China, no que ele diz que forçaria os países a fazer mais para interromper os fluxos de imigrantes não autorizados e drogas ilícitas para os Estados Unidos. Tá. Então é isso aí. Então vocês sabem que e aí tá, né? Porque países do BRICS querem uma moeda alternativa. E aí a primazia do dólar no comércio internacional dá aos Estados Unidos uma série de vantagens, incluindo menores custos de empréstimos do governo federal e uma influência geopolítica ao redor do mundo. Então o que acontece, gente? Eu acho que vocês, quem nos acompanha sempre aqui no canal, provavelmente sabe disso, mas quando você tem uma negociação, né, em trading de produtos, você tem que passar por US dólar para fazer a negociação. Inclusive, recentemente, Brasil e China estabeleceram um acordo no qual eles não precisam mais depender do câmbio do US dólar, porque antigamente era, se você quisesse comprar produto da China, então tem o do US dólar no meio, e aí a cotação vai do yuan para o US dólar e do real para US dólar. Então o US dólar ficava no meio disso, e é claro que isso é muito bom para os Estados Unidos como sendo um padrão, né? Ele é um padrão de negociação. Só que o Brasil e China já assinaram o acordo e já tiraram o dólar da jogada agora diretamente de yuan para real, o que automaticamente significa que o dólar não está mais participando disso e aí o que os Estados Unidos têm medo é porque se o dólar participa disso, é claro, né? Os Estados Unidos têm muito mais controle tanto sobre taxa de câmbio, sobre também as tarifas, né? Porque uma vez que você troca seu dinheiro para dólar, para depois trocar para outra moeda, é claro que vão ter FIIs, né? Vão ter taxas sobre isso. E agora, se você tira o dólar da jogada, né? Facilita muito mais para você fazer negociação direta com o país que você está negociando, né? Então, o US dólar, na verdade, né, Estados Unidos perde, né, poder sobre trading, que é um poder que sempre, né, por vários anos, o dólar é o standard, né? O dólar
é o de facto standard, é o padrão para negociações de trading. E agora, só que esse BRICS, né, eventualmente se BRICS tiver aí uma moeda comum, aí eu acho que é extremamente perigoso. É claro, por isso, exatamente por isso que Trump está aí tentando ameaçar, dizendo, vai ter 100% de imposto para vocês. Que mais? Eu ia falar aqui também a primazia do dólar no comércio internacional dos Estados Unidos dá uma série de vantagens, incluindo menores custos de empréstimo para o governo federal e enorme influência geopolítica ao redor do mundo, que eu acabei de falar. Em outubro, o presidente Vladimir Putin pediu um novo sistema de pagamentos internacionais em uma cúpula do BRICS, dizendo que o dólar está sendo usado como uma arma. E é verdade, né? É claro. Isso dá muita vantagem para os Estados Unidos, sem dúvida, informou a Associated Press. Em 2023, enquanto isso, o presidente brasileiro Lula propôs a criação de uma nova moeda comum na América do Sul para reduzir sua dependência do dólar no comércio internacional. Tá? E aqui uma pergunta se a moeda do BRICS também seria o dólar. Acredito eu que sim. Criar uma nova moeda concorrente seria difícil, dado o quão amplamente usado o dólar para conduzir negócios ao redor do mundo. Apesar da existência do euro e da crescente importância do renminbi da China, o dólar continua sendo a principal moeda de reserva do mundo, representando aproximadamente 58% das reservas cambiais do mundo. Nossa, eu pensei que era mais, né? Mas 50%, um pouco mais da metade, de acordo com o FMI. Além disso, commodities críticas como petróleo e ouro ainda são compradas e vendidas principalmente usando dólares. Isso também é verdade. Como vocês sabem, aqui no canal, né, já operamos dólar, já operamos o dólar em relação ao petróleo, já operamos o dólar em relação ao ouro. Aliás, o contrário, né? Petróleo em relação ao dólar e o ouro em relação ao dólar também. Então vocês sabem que vocês estão carecas de saber disso. Economicamente não é uma questão importante, porque a ideia de que os países do BRICS serem capazes de criar uma alternativa como moeda de reserva para o dólar americano não é plausível no curto ou médio prazo, diz Mark Weinstock, especialista em comércio global e professor de economia na Pace University. Tá. Então é isso. Eu acho, é claro, né? Concordo que é uma coisa que vai demorar anos para ser criada, mas que eventualmente, se criada, eu acho que sim, é uma ameaça ao US dólar. E independente disso, né, você pode ver aí que vários países já estão começando a substituir o US dólar e fazer negociação sem depender dele. E o mesmo artigo também, né? Foi citado aí o euro, foi citado o renminbi na China, então, e eu tenho observado que vários países no sudeste asiático e também na África também estão usando renminbi para trading. Então, é isso que a gente tem que observar também. O que vocês acham? Escreva aqui nos comentários, vejo vocês depois. Até mais.